Glória a Jesus, né? Nessa noite vamos dar início aqui ao nosso encontro, ao nosso culto e a ministração da palavra do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para a gente meditar num texto que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas 5, versículo 22. Gálatas 5, versículo de número... Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus. Gálatas 5, glória a Jesus. Vamos ver aqui. 22. Essa tradução está um pouco diferente, mas o Espírito de Deus produz o amor. Em algumas traduções está o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, a delicadeza nessa tradução, bondade, fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Ok? O apóstolo Paulo ele vai estar falando aqui, meus irmãos, acerca da diferença das obras da carne e do fruto do Espírito. E essa diferença já começa no primeiro termo que é usado: obras e fruto, que são duas coisas completamente diferentes. São duas coisas que se originam de circunstâncias diferentes, de situações diferentes, de ações de pessoas diferentes. Então, quando o apóstolo Paulo está falando em Gálatas 5 sobre as obras da carne, ele está falando das obras da carne no sentido da maldade, do pecado. Então ele diz que a obra da carne é prostituição. Ele faz uma lista também de 9 itens das obras da carne. Só que obras da carne tem a boa e a ruim. Eu ajudar uma pessoa que está enferma, eu ajudar alguém financeiramente, eu ajudar uma pessoa, seja em qualquer situação que for, é uma obra boa, mas é uma obra minha. O Senhor Jesus, no livro de João, ele vai falar uma coisa muito interessante que vai mostrar aqui as diferenças de resultado das nossas obras e do fruto na nossa vida. Por exemplo, quem faz uma obra tem recompensa? Tem. Todos que fazem uma obra têm recompensa. O Senhor Jesus ele disse que se alguém desse um copo que fosse de água fria por alguém de nome discípulo, não fica sem recompensa. A palavra do Senhor diz que Deus é recompensador daquele que o busca, em Hebreus. Então, quando eu faço uma obra, irmão, eu tenho que confiar que eu estou fazendo essa obra e que eu vou ser recompensado por ela também. Na maioria das vezes a gente ouviu pessoas falando na igreja: não, você faz e esquece, você vai receber lá no céu. Irmãos, Deus ele tem um bom prazer em abençoar. Deus é fonte, e fonte jorra. Fonte tem prazer em jorrar, e Deus é uma fonte que jorra para a eternidade na nossa vida. Então no livro de Gálatas, Paulo fala de obras e de fruto, duas coisas completamente diferentes. Duas coisas completamente diferentes. Obra eu faço, estar pregando aqui é uma obra minha, não é de Deus, é minha. Você ir lá ministrar em algum lugar, você ajudar alguém, é uma obra sua, você está fazendo uma obra. O Senhor Jesus ele disse que nós devemos fazer as obras para que o nome do Pai seja glorificado, para que os homens vejam as vossas boas obras e o nome do Pai seja glorificado. Olha que lindo! Então, quando nós fazemos obra, abençoamos alguém, ajudamos alguém, o nome de Deus é glorificado, porque as pessoas reconhecem Cristo em nós. As pessoas reconhecem Cristo em nós e nós somos recompensados. Todos aqui estão abençoados hoje. Às vezes a gente faz umas besteiras, mas nós estamos abençoados hoje. Nós fizemos obras, Deus nos recompensa. Quando a gente pensa que está no fundo do poço, Ele prepara uma situação e as coisas acontecem. Deus é recompensador daquele que busca. Então, quando eu faço algo para Deus, eu tenho resultado.
As obras da carne vão trazer uma consequência ruim. Em Gálatas 6 vai dizer que o que o homem planta, ele colhe. Plantio é obra nossa. Tudo que você plantar, você vai colher. Então eu tenho uma opção. Ou eu vou plantar algo bom, ou eu vou plantar algo ruim. E nós temos uma certeza: se eu fizer algo ruim, o que a gente fala hoje? Até os que não estão na igreja, não estão em Cristo ainda, eles têm certeza que se fizer algo ruim para eles, volta para eles. É assim, não é? Até o ímpio, o religioso, o camarada que está lá no sistema, vamos dizer assim, espiritualista, ele sabe. Ele não diz que é Deus ou que é outra pessoa, mas ele diz: você faz algo ruim, o universo retorna para você. É assim, não é? Então toma cuidado. As pessoas no mundo, irmão, não precisa ser cristão, elas sabem que se fizer algo ruim vai retornar para elas. Agora vamos inverter isso? Vamos pensar agora diferente? Se eu vou receber se eu fizer algo ruim, por que eu não vou receber se eu fizer algo ruim? Por que muitas vezes eu ouvi tantos irmãos pregando: não, faz, você vai receber lá no céu, e não sei o quê. Não, vai receber aqui. As nossas obras são recompensadas aqui também. Então, o Senhor Jesus, ele vai começar a mostrar a diferença entre obra, que é o que a gente faz com as nossas mãos, o nosso amor natural, e o que é fruto. Obra parte de você, fruto vem de Deus. Então Jesus, ele, no capítulo 15 de João, ele começa dizendo assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim produz fruto. O pai vem, poda ele, vai limpando para que ele dê muito fruto. O ramo que não está em mim, corta-se, seca-se e vai para o fogo. Ou seja, não dá fruto, não tem como. Então Jesus, ele está dizendo que para frutificar eu preciso de uma coisa só: eu sou ramo. Aqui estou eu, está lá ele, aqui está o Fábio, aqui está o irmão Antônio. Cada um ramo. O tronco é Cristo, o Evangelho. Nós estamos enxertados nele. A seiva chamada Espírito Santo está correndo e vai para a gente. O fruto nasce sozinho. Então ele está dizendo: mas o fruto do Espírito, esse não é da tua obra. Esse fruto é do Espírito. Esse fruto é do Espírito, é o amor. Então, quando eu estou ligado com Cristo, há uma transformação na minha vida que vai fazer com que eu frutifique. Porque a minha obra não faz eu ter paz. A minha obra não me torna benigno, mas o fruto do Espírito faz. A minha obra não me faz temperante, mas o fruto do Espírito, que é o amor, faz. Então, o fruto é uma coisa que procede da minha ligação com Deus, independente do que eu faça. Qual é o esforço do fruto para nascer? Nenhum, é? O galho faz o quê para o fruto nascer? Ele só tem que estar ligado ali. Se cortar ele, não nasce mais. Então, Jesus, ele diz: estejam ligados em mim. Se as minhas palavras, o Evangelho, Cristo, o tronco, estiverem em vós e vocês estiverem em mim, vocês vão dar muito fruto. Olha que lindo. Então, o fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito, para mim, pelo que eu estou vendo no Evangelho, em Gálatas 5, ele é aquele fruto que trabalha mais no interior da gente. É um tipo de recompensa interior, ou seja, eu sou transformado. Pelo fruto do Espírito eu tenho transformação, porque o fruto do Espírito é paz, gozo, alegria, domínio próprio, temperança, bondade, benignidade, né, justiça. Então isso vai acontecer em mim. O fruto do Espírito vai vir, vai me tornar uma pessoa com essas qualidades, e as pessoas vão sentir essa alegria, esse prazer, e vão querer chegar para perto de mim também. Vão querer saber como é que eu faço assim, como é que eu sou assim. Mas essa obra quem está fazendo é o Espírito Santo, porque o fruto é dele. Agora temos as nossas obras. Aí Jesus em João 15 diz: eu quero que vocês deem muito fruto, e nisso meu Pai é glorificado. E ele vai dizer um negócio aqui interessante em João 15. Ele vai dizer assim, que se você der fruto, você vai pedir o que você quiser, e será feito. E aí? Foi ele que falou. Aí a gente tem medo de pedir as coisas. Obrigado. A gente tem medo de pedir as coisas.
Mas ele diz que se eu dou fruto, eu estou enxertado na videira, eu estou dando fruto, pedireis o que quiserdes e será feito. Aí ele continua falando, porque ele está falando também em João 14, que ele ia embora, mas que ele ia enviar o Espírito Santo. E que quando o Espírito Santo viesse, ele nos mostraria, nos ensinaria essas coisas. E ele disse que vocês nada pediram ainda. Peçam e receberão. A pessoa que frutifica, irmão, às vezes a gente faz crítica a certos homens de Deus, que talvez até se corromperam, tiveram problemas, deixaram o ego crescer, né? Questão de dinheiro, abusou. Mas essas pessoas deram muito fruto. Não sei que momento que foi, um dia elas pediram e deu muito fruto. Porque eu não acredito que o diabo vai abençoar alguém para fazer a obra de Deus. Eu não acredito que o diabo vai glorificar o nome de Jesus. Se tem uma coisa que o diabo não faz, é glorificar o nome de Cristo. Jesus disse: eu vos comissionei para que vades e deis, e que o vosso fruto permaneça. E se o vosso fruto permanece, vocês vão pedir o que quiser, e será feito. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes eu, dentro do sistema religioso, ficava com medo de pedir alguma coisa? Não, mas tendo que comer e beber, desse por satisfeito. Claro, Jesus ensinou isso. Por quê? Porque as pessoas para quem ele estava pregando eram avarentos. Israel era avarento. Israel, do Deus do ouro e da prata, o negócio deles era dinheiro, era riqueza. Quer ver a diferença de uma pessoa que frutifica, de uma pessoa que quer Cristo, que vai prosperar, de uma pessoa que não vai? Quando você vai para Lucas capítulo de número 18, um certo jovem, obediente à lei demais, riquíssimo, ele vê Jesus, chega para Jesus e diz assim: bom mestre, o que hei eu de fazer para herdar a vida? Você prestou atenção no que ele está dizendo? O que eu? Conhece os mandamentos, já que você que está querendo fazer? Já que a obra vai ser sua? Conhece os mandamentos? Conheço e os tenho observado desde a minha meninice. Jesus o amou, ele era verdadeiro. Ele realmente procurava observar mesmo. Aí Jesus olha para ele e fala: mas uma coisa te falta. Vai lá, vende tudo que você tem os pobres. Depois vem e me serve. E quando você der tudo para o pobre, você vai ter um tesouro no céu. E se você me seguir, você tem a salvação. Jesus falou que era uma coisa e pediu duas. O que o jovem fez? Ficou muito triste, se retirou. Porque ele era proprietário de muitas riquezas. Então ele estava preso à riqueza. O dinheiro, ele é um bom servo, irmão. É bom ter dinheirinho para você fazer as coisas, mas é um péssimo patrão, né? Ele te escraviza. Então a pessoa fica bitolada, fissurada naquilo: eu quero só aquilo, só aquilo. Até dentro da obra de Deus, a pessoa que fica só pedindo: eu quero, esquece de frutificar. Então aquele jovem queria ser salvo por obras, porque ele perguntou o que ele tinha que fazer para herdar a vida. Então seria uma obra dele. Paulo explica em Efésios 2,8 que a salvação é pela graça através da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então ele, por querer fazer, ele estava tão acostumado a fazer as coisas certinho, irmão, ser legalista, que na cabeça dele, ele tinha que fazer para ser salvo. Porque na lei era exigido que você cumprisse todos os mandamentos para poder ser abençoado. Ninguém consegue fazer isso, porque ninguém é justificado pela lei. Aí Jesus sai dali e ele entra em outra cidade. Aí nós entramos no capítulo 19 e a multidão está seguindo ele, e vem um cara riquinho também, viu? Bem rico, chamava Zaqueu, ladrão, publicano. Não sei se é ladrão, está dizendo que ele é publicano. Antes que o publicano já cobrava mais, né? Parece o governo de hoje, mas tudo bem. E ele publicano. E todo mundo via ele com maus olhos por causa da religião. Então Jesus está passando e ele queria ver Jesus, mas a estatura dele era pequena. O interesse dele foi tão grande que ele sobe no sicômoro bravo, uma árvore que dizia que tinha espinho, e fala: Jesus vai passar por aqui, quando ele passar eu vou ver ele. Ninguém era
E ele pega e fica lá em cima. Quando Jesus chega, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém dormir na sua casa. Zaqueu não perguntou o que ele tinha que fazer para ser salvo. Zaqueu não estava preocupado em dar ou não dar, porque ele desce correndo de lá, se sentiu tão abençoado e tão honrado, que quando Jesus fala que vai para a casa dele, ele diz: resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. Peraí, o outro não era tudo? Não, o outro foi forçado. Jesus falou: já que você quer fazer obra, obra sua. Quando você quer fazer obra, dá tudo que você tem. Ele serve. Dá para os pobres, ele serve. Ele ficou triste, foi embora. Zaqueu tomou a resolução sozinho. De tanta alegria por ver Cristo, ele falou: vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu roubei, lesei alguém, passei a perna de alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. Onde que você acha que Jesus viu o fruto? Nasceu sozinho, né? O outro quer ser justificado por obras. Era abençoado financeiramente. Fazer obras traz bênção para a gente, sim, financeira. Traz uma vida melhor. Mas o fruto do Espírito muda você. Zaqueu foi transformado sem perceber. O Espírito Santo já colocou no coração dele de ver Jesus. Não foi assim para a gente quando se converteu? Ou você acha que você foi porque era bom? Ninguém aqui foi porque era legal, porque era bom. Foi porque Jesus. Até a fé nos é dada. A fé não nos pertenceu, nunca foi dada. Lá no livro de Judas só tem um capítulo, versículo 5. Judas vai dizer assim: eu queria falar com vocês, meus irmãos, a respeito da nossa comum salvação, porém eu tive por mais urgente a exortar vocês, despertar vocês a batalharem pela fé que uma vez vos foi dada. Zaqueu recebe a chama da fé no coração dele, não pensa duas vezes: eu quero ver Jesus. Sobe na árvore brava, desce de lá, toma uma resolução e Jesus dá uma resposta: hoje entrou salvação na tua casa. Você é o filho da promessa de Abraão, não da lei. Esse sim é o filho da promessa. Então há uma diferença muito grande, irmão, entre obra e fruto. Você sabia que o fruto às vezes você não quer ajudar ninguém? Você está até com raiva. Às vezes eu não quero ajudar a pessoa, encher o saco, está chato, eu não quero fazer nada para aquela pessoa, eu quero que ele suma na minha frente. Alguns mais, os crentes mais radicais, eu quero que ele morra, essa porcaria, essa família. Mas aí Deus derrama o amor dele no coração, em vez de você fazer isso, você vai lá e abençoa. O amor de Deus que é derramado em nosso coração é um fruto que independe da minha condição, porque é Ele que gera em mim bondade, benignidade. Eu não sou bonzinho por mim mesmo, eu não sou legalzinho por mim mesmo. A gente faz obra para as pessoas para às vezes mostrar que a gente é bom, para receber recompensa, e acontece isso. Agora o fruto não, às vezes a gente nem quer. Às vezes você não quer nem ajudar a pessoa que te perturbou, que passou dos limites com você, mas alguma coisa explode aqui dentro. Você fala: eu tenho que ajudar, mas não é porque a obra é minha, não sou eu que vou fazer. O fim da lei é Cristo. O fim das obras próprias da gente, para tentar se justificar, é Cristo. Quando Paulo vai dizer lá que o salário do pecado é a morte, que nós somos justificados, em Romanos 3 ele fala: nós somos justificados pela fé em Cristo. Pela fé em Cristo. O judeu achava que ia ser justificado pela lei, o gentil nem justificativa tinha. Aí Paulo une diz: tanto um como o outro só são justificados quando creem em Cristo. O fruto do Espírito no meu e no seu coração, ele acontece por intermédio da nossa ligação com Cristo. Aí você vê a diferença da chegada de Zaqueu e do jovem rico. O jovem rico chega com uma mentalidade de quem cumpriu e vai receber. Eu vou fazer o que? Eu faço o que para ser salvo? O Zaqueu nem isso perguntou. Ele já foi direto para ver Jesus, ou seja, ele já foi se enxertar em Cristo.
Olha como a coisa é diferente. O nosso foco, o nosso compromisso com Cristo é estar nele. Eu combati isso, irmão, eu falei muito errado já. Eu sempre fui de pregar obra, né, Fábio? Eu sempre fui de pregar obra. E é bom fazer obra, ser recompensado. As pessoas veem as suas boas obras e falam, Jesus só pode estar na vida dele. Mas o fruto é mais importante. Pela minha obra, eu não vou trabalhar com um cara pilantra. Agora, pelo Espírito, eu ajudo o pilantra. O fruto do Espírito me leva a ajudar quem não merece. A diferença do amor de Deus para o nosso amor é mais ou menos assim. O amor humano, ele é ensinado. A mulher está grávida e ela está ali derramando o amor do feto, mesmo dentro do ventre, ele está sentindo carinho, o amor, porque a mulher está grávida e a criança já está recebendo afeição, carinho. Quando sai da barriga já vai para o peito, já vai ter alimento, já vai ter o calor, vai ouvir o coração da mãe. Aí o pai também pega, aí o relacionamento pai e mãe com a criança, daqui a pouco vem o irmãozinho, é família, daqui a pouco os primos, daqui a pouco vai para a escola, a sociedade, trabalho, enfim, esse amor é ensinado. Agora eu pergunto para qualquer um aqui, quem falou para o seu filho, ama o seu inimigo? Eu tenho certeza que você ensinou assim para ele, não aceita doce do estranho. Sai de perto de quem está fazendo aquilo. Quem nunca fez isso? Cuidado lá na rua, hein? Só brinca até da hora que é perigoso. Você ensinou essa pessoa a se blindar. Então no amor humano a gente vai se blindando das coisas que são ruins para a gente. No amor de Deus, você tem que amar o inimigo. No amor humano eu me blindo do inimigo. Ele lá e eu aqui. No amor de Deus você tem que interceder, orar pelo teu inimigo. Jesus, ele é tão radical que ele falou que para ser filho de Deus você não tem que amar sua esposa, seu marido. Não, tem que amar o inimigo. Vocês ouviram o que foi dito? Mateus 5. Ame o teu próximo e odeie o seu inimigo. Aí Jesus vai falar, eu porém vos digo, para ser filho do Pai, tem que amar o inimigo. Porque Deus é bom com os justos e com os injustos, com os bons e com os maus. Eu tomei uma cacetada uma vez que eu levei o pastor Davi para pregar na sede do ministério que eu congregava, que era líder de jovem, lembra lá? E o Davi começou a ministrar e ele entrou nessa área. E ele aponta para mim, eu já estava virando religioso, e ele vira para mim e diz assim, sabe essa pessoa que muitas vezes a gente critica, tem como inimigo? Era você. Só que você esqueceu. Talvez você era pior do que esse que você está criticando. Duro, né? Mas é verdade. A gente critica todo mundo, mas a gente não olha para trás do que a gente era. O apóstolo Paulo, ele dá uma aula disso, ele diz, eu não sou nem digno de chamar da apóstolo, pior de todos os pecadores. E Deus foi tão bom comigo que ele me usou como exemplo para mostrar a sua misericórdia para os outros. Ele pegou o pior. A gente não consegue entender Deus porque nós não fomos, o amor de Deus não pode ser ensinado, nós somos limitados, ele não. Quando uma pessoa, ela está lá padecendo, ela pode ser a pior pessoa do mundo, Hitler. Deus ainda o ama. Não, irmão, mas a gente fica revoltado assim. A gente já quer que Deus promove ele, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte. Promove ele logo, Jesus. A gente já quer que resolva esse problema. Mas Deus o ama. Com o mesmo amor que ama a gente. Nós temos diferença de amor. Deus não. Ele ama todos do mesmo jeito porque ele é. Lembra do filho pródigo? Os dois são pródigos. É o pródigo de dentro e o pródigo de fora. Um tinha entendimento de que era obra. O filho que ficou na casa. Ele trabalhava totalmente com o pai. Se dedicava. Era ou não é? O pródigo olhou e falou, o quê? Lá fora é mais legal. Eu vou lá, tá bonito.
Ô pai, me dá minha herança aí. Peraí, o cara já sabia que tinha uma herança? Geralmente vagabundo é o pior. Ele já sabia que tinha uma herança? E o outro que estava trabalhando com um cavalo, não tinha nem um cabrito para fazer um churrasquinho? Reparte a minha herança comigo. Ele pega a herança, vai embora, gasta tudo absoluto, sofre que nem um condenado. E aí ele diz, poxa, eu fiz besteira. O que eu faço agora? Bom, estou aqui cuidando de porco, estou duro, estou humilhado, vou voltar para casa do meu pai e pedir que ele me receba como empregado. Porque ele reconheceu que o pai o amou tanto que até a herança deu para ele, para ele gastar lá fora. Tem muita gente que se ilude, irmão, recebe a bênção de Deus, as coisas de Deus, e aí sai e vai lá para fora e pensa que vai se dar bem. Ele sai da toquinha dele, onde ele está guardado, e o diabo pega ele lá fora. Aí deixa ele numa situação ruim. E ele ficou numa situação ruim. Só que ele lembrou do pai. Falou, vou me humilhar, vou reconhecer que eu errei, e vou pedir para ele me tratar só como um dos seus empregados. Me dá um salário, lugar para dormir, comida, tá bom pra caramba. Maravilha, glória a Deus. E ele toma iniciativa, larga tudo aquilo que ele estava trabalhando lá como escravo com o povo estranho e volta para casa do pai. O pai, olha o tamanho do amor de Deus, irmão. O pai estava esperando. Ninguém fica esperando assim, não. O pai estava na porta esperando. Deus está esperando. Sabe aquela pessoa que está aprontando lá, que está dentro da cadeia, ela fala, Deus está esperando tomar a decisão dele. Porque Deus é amor. Quando ele chega, o pai vai ao encontro, antes dele se humilhar, o pai já está abraçando, já está chamando o empregado, pega um anel, vamos dar um banho, sandália, veste nova, mata aquele novilho que eu deixei lá que é especial, vamos fazer um churrasco e uma festa. Entra para dentro, o filho não está entendendo nada, ele queria um emprego de empregado. E Deus está fazendo uma festa para ele. O irmão chega do trabalho, sabe aquele esforçado? Igual aquele rico lá. Só que o rico ainda tinha noção do dinheiro, era avarento. Esse irmão ele queria trabalhar com o pai, ele queria fazer as coisas com o pai. Ele honrava o pai dele, só que ele pensava como escravo, ele tinha mente escrava. Muitas vezes tem gente dentro da igreja com mente escrava. Ele acha que ele tem que só trabalhar. Eu já vivi essa parte aí, né? Eu já vivi essa parte. Eu já tive mente escrava, eu já sei que eu sou abençoado. Mas eu já tive mente escrava. E ele chega e eu escuto o barulho da festa, as luzes acesas, a música tocando, pergunta para o desempregado, o que aconteceu? Rapaz, teu irmão voltou. E teu pai está dando um banquete lá, está sendo uma festa, está com alegria porque ele voltou. Como assim? Sabe aquele que fica na igreja e o cara desvia? Que ele? Eu estava orando por... Acha o cara na rua, hipocrisia, irmão. Acha o camarada bebendo no bar que desviou. Ô irmão, Jesus te ama, irmão, volta pra lá, irmãozinho. Ô irmão, vamos lá com a gente, meu irmão, sai disso aí. Não sei o que, quando o irmão volta, todo mundo faz festa pra ele. O que é isso aí? Por que ele já é pregador, eu não sou? Já eu não sou. Começa a chorar em casa pitando. O que esse cara está fazendo aí? Porque para ele, o irmão dele morreu. O irmão dele, porque fez aquilo, foi o maior traidor do mundo. Não merece mais amor, não merece mais ser recebido. E ele fica lá fora empurrado. Não sai daqui, vou ficar aqui, empurradinho. O pai, quando recebe a notícia do empregado que o filho dele está lá fora, ele vai ao encontro. Oi filho, vamos entrar para a festa? Que festa, pai? O senhor nunca me deu um cabrito para mim fazer uma festa com os meus amigos, fazer um churrasquinho. Eu estou aqui te servindo que nem um escravo, eu estou aqui trabalhando, eu nunca pisei na bola com o senhor. E vindo este teu filho, não era mais irmão dele. Tu faz uma festa, o pai podia ter dado uma bronca, né? Acho que nós daríamos. Ele não dá uma bronca, ele fala, filho, tudo que eu tenho é teu. Você só não sabe disso. Você não sabe aproveitar. Você não sabe viver o que eu tenho. Você escolheu viver como escravo.
Agora esse teu filho, ele saiu daqui, ele estava morto, mas ele ressuscitou e voltou. Então era necessário que eu fizesse uma festa para ele, para receber ele de volta. Aí o filho entra junto, porque Deus quer reconciliar todos, tanto judeus como gentios. Isso é a figura do judeu gentio. Quer reconciliar todos em um só corpo, o corpo de Cristo. O amor de Deus, quando você frutifica, quando você vence as adversidades por amor, com o fruto do Espírito na sua vida, Ele te dá o direito de pedir. Quando você traz pessoas a Cristo por amor, você tem o direito de pedir sim. No grupo, o pastor Abner ministrou e ele usou aquele termo de Lucas de pedir, pedir, dar-se-vos-á. E no grego não é pedir, é requerer. Então, se eu estou em Cristo, eu vou requerer o que é meu. E não é que o cara requereu e recebeu, que era a minha herança. Já viu alguém pegar a herança em vida? Pode não. Ah, irmão, mas no sistema judaico tinha uma cláusula que ele podia fazer. Não, irmão, geralmente faz isso não. Ninguém faz isso não. Podia ter um ou outro que fez, mas era raro. Jesus, ele quer que a gente entenda que o amor dele está à nossa disposição, mas não é só para nós. As pessoas precisam ver o amor dele na minha e na sua vida. O amor não se ufana, não se ensoberbece, não se exalta, não pensa em si mesmo. A lista do amor, a gente está muito longe de amar. Por quê? Porque qualquer coisa que acontece, principalmente rede social, principalmente coisas de políticas, para apagar o amor do nosso coração, não é um pó de água fria. Se a gente desligar do celular um ano, você vai ver o quanto que a gente frutifica. Estou falando por mim também. Como que a coisa muda? Porque quando não tinha essa porcaria, eu evangelizava mais, abraçava, ajudava mais, a gente ia para um monte mais, né? Fazia um monte mais, meu Deus do céu. Mas agora tem alguma coisa brincando. A frutificação. Então o Senhor vai vindo, essa mensagem Ele está fazendo o quê? Em João 15 diz que aquele que está nele, Ele limpa. Um certo pastor perguntou para um rapaz que trabalha na chacrinha dele, uma videira, porque ele é a videira verdadeira, é Cristo. Quantas podas ela aguenta num ano? Eu falei, eu quero isso, eu quero aprender. E o rapaz falou para ele, 3, pode podar 3 vezes que ela segura a bronca, vai frutificar. Num ano. A videira costuma secar, né, fora de época, você não vê nem um ramo, mas você pode podar 3 vezes no ano que ela dá fruto. Então Jesus às vezes está podando a gente. Com esse tipo de ministração, Ele vai podando a gente, sabe para quê? Para que vocês tenham fruto. O vosso fruto permaneça e você pede o que você quer feito. E quando você dá fruto, o Pai é glorificado. Quando você dá fruto, você é abençoado. E aí vai ligando. E Jesus vai nos podando para isso. Ou a gente cresce em amor, ou a gente não está crescendo. Crescer aqui de informação, assim. Estou estudando a gnose, 3, 4 vertentes. Estou estudando um monte de coisa maluca que vem para mim hoje que eu nunca tive oportunidade, né? Porque a gente não tinha os livros para isso, o YouTube proporciona, as redes sociais. Estou estudando, mas só enche aqui. Aqui não. O fruto do Espírito enche aqui. Faz a gente ficar melhor. Porque o fruto do Espírito é o amor. Vamos orar a Deus para que a gente frutifique em Cristo. Eu quero orar mais. Quando eu estou orando, eu estou falando com quem? Com Cristo, não é? Então essa ligação melhorou? Melhorou, né? Quando eu estou estudando o Evangelho, quem que é o Evangelho? É Cristo, né? Então se eu estou ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, essa ligação melhorou? Melhorou. Quando eu estou pedindo, Jesus me enche, a seiva está passando aqui. Ela vai para quem? Para a gente. Quem que está prosperando? Quem que está recebendo? Nossa. Então nosso relacionamento com Cristo, irmão, ele vai gerar um fruto, que é o amor. Desse fruto, transformação na nossa vida. E as obras que fazemos, compensa. Aí você liga tudo. O crente pode ser abençoado? Deve. A maioria das pessoas que falam, não, eu sou humildezinho. Eu sou humilde, irmão. Eu sou, sabe, aquele humildezinho. Isso não é humilde coisa nenhuma.
Porque se você não vê fruto na vida dele, e uma das características é a humildade, não é simplicidade é uma coisa, humildade é outra. Ser simples, andar com roupinha simples, ser feliz, é uma coisa. Ser humilde é outra. O cara pode ser multimilionário e ser humilde. Pode ou não pode? Tem cara dono de empresa que é humilde, que se alguém bate de frente com ele, ele sabe que a pessoa está com problema, ele baixa a cabeça, ele vai lá, tenta reconciliar essa pessoa, trata bem. Tem pobre que se você pisar na unha dele, o cara com uma bituca de cigarro que o outro tomou dele, ele mata. Então, humildade é uma característica, que é gerada pelo Espírito Santo. Ele nos faz ser humildes. Vamos permanecer nele, ele vai permanecer em nós. Quando eu comecei a orar para mim poder fazer a obra no trem, eu era aquele irmão que trabalhava bastante. Um monte e vou pregar, ia pregar, e era de manhã, de tarde, de noite, voltava e daí eu para a igreja pregar e fazer, não, tem que fazer a obra, não é assim que tem que fazer a obra, não é que a gente aprende, tem que fazer a obra. Mas eu estava orando, o Espírito Santo também estava gerando fruto. Agora tem pessoas que eu tenho que ir para a igreja. Aí ele vai para a igreja, volta da igreja, vai para a igreja, volta. Mas não tem relacionamento com Deus. Ele não lê um texto. Ele não ora mais. Ele está com raiva dos outros. Como é que eu vou dizer que uma pessoa dessa frutifica? Nada. Eu olho para mim. Tem hora que eu vejo que estou frutificando nada não, Jesus. O certo é dizer, Jesus, dá um jeito, poda aí, porque eu não estou frutificando. Ser humilde nesse sentido, é reconhecer quem você é, não é mostrar para os outros. Porque a falsa humildade é fácil, é eu fazer parecer para você uma coisa que eu não sou. Teve uns dias que eu fiquei orando de manhã, a minha esposa acha que eu fiquei dormindo também, mas eu fiquei orando e começou a frutificar. Eu não precisava falar nada para ninguém. Porque é ligação. É ligação. O Espírito Santo habitando em nós, ele faz algo dentro de nós que é diferente da minha força física trabalhando. Ele disse que ia plantar dentro de nós uma fonte que jorraria a vida eterna. Essa fonte jorra, Deus é fonte, ele planta dentro da gente uma fonte. Então, se eu estou ligado com Cristo, essa fonte está jorrando, o fruto está acontecendo e o nome de Jesus está sendo glorificado. Eu me lembro que eu e o Fábio fomos no hospital lá em Jabaquara orar para um rapaz em coma, lembra, Fábio? E eu sem credencial, o Fábio também tem credencial nenhuma, eu era diácono, né? Nem lembro, nem tinha mais credencial, já tinha vencido, nem fui atrás. E aí nós chegamos lá, trataram a gente como pastores, por favor. Falei, não, eu sou pastor. Não, botaram lá dentro para a gente orar, lembra, Fábio? As pessoas veem na gente o fruto do Espírito. Assim como o diabo também vê quando não tem fruto. Quando é hipócrita. Por isso que ele judia de algumas pessoas. A pessoa está enganando os outros, pensa que vai passar batida e o diabo vem acusa, vem bagunça. E a pessoa ainda quer se defender, mas eu sou crente, eu vou para a igreja. Tá bom para a igreja, vai frutificar. Até aqui que eu quero falar isso com você, porque foi o que Deus gerou no meu coração. Frutos Deus produz, obra você faz. Fica tranquilo, se você trabalhar ajudando pessoas, trabalhar na obra, ajudei a construir igreja, o Fábio levava um caminhão, né, Fábio? Nós trabalhamos criando uns cavalos lá, foi uma bênção, fomos abençoados. Deus nos deu um carro novo, ajudou a arrumar a nossa casa, ajudei a fazer um monte de coisa maluca, eu e o Joey. Deus recompensou, nós somos recompensados. Mas ser abençoado é fruto. Poder chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero aquela casa, eu quero aquele carro, eu quero aquilo daquele jeito. Fruto. Se eu der muito fruto, aí você pensa, poxa, por isso então que esses apóstolos, esses pastores saíram, largou, sacrificou tudo, claro, eles não são mesmo. Eu falo, vou viver cuidado com Cristo, eu vou frutificar e eu vou pedir o que eu quiser. E acontece ou não acontece? Aí tem crítica a essas pessoas, claro. Você acha que o diabo vai criticar o que não frutifica ou o que frutifica?
Você já tirou uma pedra numa árvore que não tem uma fruta? Sabe aquela mangueira que você olha aquela manga madurinha lá e você fala, essa que eu comi hoje. Só que está alta. Não é? Ninguém joga pedra em árvore que não dá nada. Parece que é o jargão mais antigo do Evangelho, mas é verdade. As pessoas, elas olham para você de formas diferentes. Quem está precisando de Cristo vê um exemplo em você. O que acha que já é, fica com raiva. Por isso que pessoas que são chamadas são perseguidas, até no meio cristão. Pessoas que frutificam são mal faladas. Você lembra da historinha da cobra e o vagalume? Quem lembra? Lembra? Bonitinho, né? O vagalume está voando lá de noite, aí vem a cobrinha e... O vagalume maluca! Cobra doida essa aí? E o vagalume voando de novo, a cobra puf, de novo tentando pegar. O vagalume pousou numa árvore bem alta, num lugar de fora do alcance da cobra, e falou: ô serpente, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Então por que você está tentando me pegar, me comer? Porque você brilha. Quando brilha do Espírito Santo, que vai denotar o fruto que está nascendo de pé na gente, é claro que vai ter gente querendo atrapalhar a gente. Inveja. É normal. Mas em tudo isso, nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Nós vamos ser abençoados. Eu tenho uma lista de irmãos que frutificaram em Cristo aqui do bairro e Deus tirou eles daqui. Por quê? Porque eles frutificam. Aí Deus vai tirando das encrencas. Deus vai tirando as pessoas ruins de perto. É assim ou não é? Vai trazendo pessoas que são ruins, mas que Deus está fazendo a obra. Porque você está dando fruto, as pessoas têm que ver o fruto disso. Nós entramos em todas as casas da rua, né? Todas, da rua de trás também, 50%. Quase todas aquelas pessoas viram o fruto do Espírito em mim. E eu fiz a obra também. Então, quando você une os dois, maravilha. Você está sendo transformado pelo amor de Deus, as pessoas estão vendo, você está frutificando, e você está fazendo obra sendo recompensado. Eu fui fazer uma obra em Barra do Chapéu, com o Carlos, o pessoal, e eles disseram que ia passar pelo almoço também. Eu preparei tudo, minha mala, ia ficar 3 dias, fizemos um trabalho de panfletagem, que era um sistema de pesquisa, e ia 25 pessoas. Então, em uma van, já tinha mais um carro lá, um irmão, 25, e eu ia liderar esse pessoal. Passei uma prova, irmão. Fizeram que eu fosse pregar na igreja, fui humilhado no sábado. No outro sábado disseram que eu tinha que ir, falei, não, estou indo viajar, e fiquei aquela semana, foi um inferno na minha vida. Eu falei, mas por que eu estou preocupado? Um dia, eles atrasam, eu chutei minha mala, chutei. Eu vou tomar um café. Subi lá para cima, não. Se eles vierem, se não vierem, prego na igreja mesmo. Por que eu estou preocupado? Quando eu virei, eu pedi um negócio para o Senhor. E subi. Eu estava bravo, indeciso por causa dessa situação. Tinha orado pela minha família, ninguém se converte. Estava daquele jeito. E agora, por fim, onde que eu ia fazer a obra? Estava legal, né? A cabeça milhando, bravo, brigando com não sei quem. Subi, fui tomar café, os irmãos chegou no fim, até na contramão entraram, irmão, quase que a gente morre. Foi um negócio muito louco chegando lá. A cidade inteira foi evangelizada em 2 dias. Só que antes disso, nós chegamos na casa do irmão, tinha uma varanda, e ele estava fazendo uma vigília. O irmão é daqueles pentecostal, sabe? Que gosta do manto. Chamou um pregador que ficou 8 meses em coma e não tem parte da massa cefálica que Jesus trouxe ele. Daquele camarada que vive buscando a Deus. E nós chegamos lá meia-noite assim, ó. Os meninos olharam para mim, um tinha vindo do Rio de Janeiro para ainda ir para lá, sobrinho do Joey. Só o Poli falou, irmão, eu vim aqui para aprender evangelizar, eu vim aqui para vigília, tem um monte lá em Coutinho. Eu não vou ficar não, quero dormir. Eu falei, vai lá, toma um banho, some, vai lá dormir. Nós tínhamos um paiol que arrumaram para nós lá em Paga para dormir na casa do irmão. Aí conversei um pouco com o pregador e ficou me olhando. Falei besteira lá em casa, nossa, né? A gente pensa isso. Quando eles terminaram de tomar banho, todo mundo, o pessoal foi para a vigília, eu saí. No fundo da casa tinha um banheirinho, tomei banho e fui com o paiol para dormir.
E tinha um córregozinho, o pastor, o pregador sai lá do outro lado da bexiga, falando em língua, atravessa o cordinho, me abraça, manda te dizer o Senhor. Aquilo que tu me pediu quando tu subiu a escada da tua casa, vou eu te dar. Tu disse que não ia orar mais pelos da sua família, tem uns que são meus e eu vou buscar. E tu está preocupado se venha para cá ou se ia pregar amanhã, manda te dizer o Senhor, leva esses meninos que eu coloquei para você para evangelizar amanhã. Como é que você dorme depois de uma dessa? Eu dormi que nem um cordeirinho. Eu deitei ali, até roncava. Acordei cedo, todo mundo meio moído, os meninos que estavam com a gente tudo ligado, fizemos uma palestra, ensinamos o trabalho da pesquisa. Irmãos, paralítico com esses meninos orando, não estava eu, não estava outros irmãos, paralítico levantou, foi uma festa tremenda naquela cidade. Igreja, obrigado, preguei na frente da igreja matriz sobre João 3, sobre o batismo. E aí tinha os irmãos de duas igrejas que estavam brigando, eles ficavam do lado de cá, do lado de cá, duas assembleias, Deus vizinho, irmão. Brigados, pastor. Não sei o que eu falei lá, que o Espírito Santo usou, eles reataram. Aí tinham trocado, à noite quando nós íamos embora, o pregador dessa igreja estava na outra e da outra nessa, fizeram amizade de novo. 19 pessoas aceitou Jesus. Glória a Jesus. Frutifica. Começa com oração. Não começa pondo a mão, começa com oração. A não ser que Deus guie você para começar a fazer já a obra. Eu comecei evangelizando, né, Laine? Eu comecei a evangelizar, ir para monte, Deus me jogou na cadeia, no trem, sem saber nada. O meu seminário foi dentro de um trem de subúrbio. Ah, irmão, mas eu sou abençoado. Engraçado, eu peço as coisas para Cristo. Eu não peço coisas gigantescas, mas vou começar a pedir umas coisas maiores. Mas eu peço, Ele faz. E o que eu pedi é para o tempo certo, Ele já falou que ia me dar. E quando eu estava andando na cidade que os irmãos vieram tudo felizes, né? O cara levantou da cadeira de roda. Hein? Você acha que os moleques estavam alegres? Os irmãos, tudo doidão, tudo dando glória, falando em língua no meio da rua. Rapaz, aí o irmão que estava comigo. Ele me contou que Deus deu exatamente o que eu havia pedido para ele sem saber nada. Ele é de lá, missionário. Ele falou, irmão, não sei por que eu estou te falando isso, mas pode ficar tranquilo. Glória a Jesus. Vamos frutificar. Amém? Amém? Nós vamos